Muito bom dia, nação. Logo cedo na manhã desta segunda-feira, estamos aqui trazendo as notícias e informações do Flamengo para vocês. E o Mengão ficou no 0-0 com o Vasco, clássico dos milhões no Maracanã. Teve lances aí polêmicos, como por exemplo o pênalti do Gabigol. O Gabigol perdeu o pênalti, mas o Bruno Spindel até debateu com a Ferj referente a um possível adiantamento do goleiro Léo Jardim. Bom, tem também o Léo Pereira, que foi um destaque da partida, salvou o Mengão 2 vezes em grandes oportunidades do Vasco. E nós vamos analisar a imprensa esportiva falando sobre o Flamengo, sobre essa partida. E também tem, por exemplo, o Vene Casagrande falando sobre a negociação com o Léo Ortiz, que pode ser o novo reforço do Flamengo dentro dessa semana. Isso, informação de Vene Casagrande. Vamos analisar nesse momento as informações do Flamengo. Chega explodindo o dedo no like, nos ajuda a bater uma meta de 3 mil likes para esse vídeo. Para isso eu preciso muito da força da torcida do Mengão em peso no nosso canal. E vai rapidinho nos comentários, escreva de qual localidade você está assistindo nossos vídeos. Se você é do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Pará, se você é de Manaus, escreva nos comentários e também escreva a sua análise da partida, o que você acha que o Flamengo precisa fazer para poder melhorar e continuar progredindo nesse ano de 2024. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações. Lembrando que aqui sempre nós trazemos informações e notícias do Mengão. Aqui vivemos Flamengo, tá bom? Crédito a este vídeo, canal da Band, canal ESPN Brasil, Vene Casagrande, João Guilherme, link na descrição como créditos. Bora para as notícias do Flamengo. Boa noite para você, a todos ligados no apito final. Aqui no Maracanã tivemos o primeiro jogo de 2024, lembrando que o estádio estava fechado para manutenção do gramado e a reabertura foi logo num Vasco e Flamengo, clássico dos milhões, mais de 56 mil torcedores presentes. Antes da bola rolar, muita chuva aqui no Rio de Janeiro e o gramado ficou num estado terrível, como você pode acompanhar aí nas imagens. Mas depois a chuva diminuiu, as poças de água também e o jogo seguiu normalmente. 0-0 no placar, um Flamengo que tinha domínio no meio de campo, mas pecava muito na finalização. A melhor oportunidade do Vasco no primeiro tempo foi com Verratti e Léo Pereira tirou em cima da linha. Já no segundo tempo, o zagueiro do Flamengo voltou a aparecer em mais uma grande chance do argentino. Léo Pereira, então, foi o salvador aí do Flamengo nessa partida. No fim do jogo, João Vitor derrubou a Arrascaeta, pênalti para o Flamengo. Gabigol foi para a bola, só que a fase não é boa e Léo Jardim defendeu. Mas com a paciência que o técnico tem que ter. Eu compreendo todos os outros que daqui a pouco querem e têm a vontade de que as coisas já aconteçam de forma rápida, que já flua dessa paciência, dessa consciência a gente deve ter. 0-0, as duas equipes seguem fora do G4 da Taça Guanabara, o Flamengo na 6ª posição e o Vasco em 7º. Na próxima rodada, o rubro-negro tem mais um clássico pela frente, enfrenta o Botafogo aqui no Maracanã na quarta-feira, jogo que você pode acompanhar aqui na tela da Band. Já o Vasco da Gama viaja para Manaus para jogar com o Audax. Então, aqui no Maraca, craque Neto, um jogo movimentado, mas sem gols. Volto com você. Ah, Tati, você é uma menina maravilhosa, uma baita de uma repórter. O Ricardo Rocha, pode causar algum problema esse pênalti perdido pro Gabigol, primeiro que ele não é titular, e do Flamengo e Vasco. E aquilo que você falou domingo passado, que o Fluminense é o time para ganhar um campeonato, e já está com o Fernando Diniz aí com o time titular. O que você pode falar do Campeonato Carioca? Né? E desculpa de eu não ter te chamado aí, que eu esqueci que você estava aí. Não tem problema, a gente sabe, né? Vocês conversando de Corinthians e tudo isso é fundamental. E o Campeonato Carioca, é claro que ele está em aberto, eu acho que o grande favorito é o Fluminense. O Fluminense jogou um jogo só com o time titular e ganhou de 4-1. Enfim, o Fluminense tem um elenco espetacular. Vocês falaram de alguns times, esqueceram o Fluminense, tá? O Fluminense de hoje não fica atrás de Atlético Mineiro, do próprio Palmeiras. O Palmeiras tem um time mais entrosado, tem um treinador que está há mais tempo. Eu colocaria hoje o Fluminense entre as 3 melhores equipes, elenco do futebol brasileiro, muito forte. Né? Jogou hoje, empatou 2-2 com o terceiro time. Né? Alguns jogadores jogaram, né, que são reservas do Fluminense. Alguns, 1 ou 2, Teran jogou hoje, não fez um bom jogo. Né? E o clássico, quem teve as grandes chances, é claro, fora o pênalti do Gabigol, foi o Vasco da Gama. E os dois com o Verratti. Né? E o melhor jogador em campo, para mim,
foi o Léo Pereira. Fez uma bela partida, jogou muito bem, né? Esse gol que ele tira aí é espetacular. Eu fui zagueiro e a gente sabe, é muito difícil você tirar aquela bola dentro do gol. Né? E é um campeonato muito duro. O Botafogo também está em formação, fez algumas contratações agora nela. Os times grandes têm que abrir o olho. O Flamengo está ali, mas o Flamengo tem um jogo a menos. Se ele ganha, ele vai para segundo, né, colocado. E deve ganhar, o Flamengo tem um time muito forte, né, vai classificar. Agora, tem time grande que precisa abrir o olho. O Nova Iguaçu está bem, né, o Boa Vista está bem, está na parte de cima. E se não abrir o olho, não vão classificar para as semifinais. No ano passado, o Botafogo ficou fora. Valeu, pessoal. Aqui no Maracanã, tudo igual. 0-0 entre Vasco e Flamengo no Clássico dos Milhões, na volta do estádio ao calendário em 2024. Um jogo que ficou marcado pela perda do pênalti de Gabigol no finzinho da partida. O Léo Jardim defendeu a cobrança para a enorme alegria dos vascaínos que estavam no estádio. Mais de 50 mil pessoas aqui no Maracanã. Um entorno marcado por brigas, lamentavelmente, e uma chuva torrencial que caiu aqui no estádio. Gramado um pouco prejudicado por conta dos shows ainda no final de 2023, Paul McCartney e Ivete Sangalo. Com o resultado, Flamengo e Vasco seguem empatados em pontos, 9 pontos, Flamengo em 6º lugar, o Vasco em 7º, diferença pelo saldo de gols, mas o Flamengo tem um jogo a menos que vai cumprir no sábado de Carnaval. O jogo foi até agitado de certa maneira. No primeiro tempo, o Vasco teve uma boa chance, o Verratti quase fez um gol de cabeça, mas o Léo Pereira salvou em cima da linha. No segundo tempo, um lance ainda mais maluco que aconteceu. De novo, Verratti, Léo Pereira, todos envolvidos ali, uma jogada aérea na área do Flamengo, mas o Rossi conseguiu salvar depois que o Léo Pereira, de fato, foi quem ajudou na jogada. Então, ficou 0-0 no finalzinho da partida. A Arrascaeta sofreu um pênalti de João Vitor, aí o Gabigol cobrou, só que o Léo Jardim defendeu para a alegria dos vascaínos. Depois do jogo, conversamos aqui no Maracanã com todos os protagonistas dessa partida. Desempenho igual a esse e evoluir. Esse é o processo. Qual é a evolução? Um número maior de finalizações precisas. Se fizer todo o controle, der 62% de posse de bola contra o adversário, iniciar com posse de bola, fazer uma criação a 2-3, ter as oportunidades que teve claras e ajustar. Se ele mantiver esse padrão e evoluir e tiver, poxa, eu vou ficar contente já na quarta-feira e na sequência também. Mas com a paciência que o técnico tem que ter. Eu compreendo todos os outros que daqui a pouco querem e têm a vontade de que as coisas já aconteçam de forma rápida, que já flua dessa paciência, dessa consciência a gente deve ter. O time começou por ahí sufriendo los primeros 10 minutos hasta que el time encontró la situación y el manejo por ahí del juego. Las más claras, acho que la tuvimos nós. Y sí, falei, el Vasco, el clásico se juega diferente, es guerra. A veces no se puede jugar bien, mas enfrentamos al mejor time de Sudamérica con un entrenador de elite. No era fácil. A gente está en proceso de armado y no era fácil jugar este tipo de juego en plena preparación. Mas fiquei muito contento com o grupo porque sempre botou a cara como sempre. Então é isso. Agora Vasco e Flamengo seguem a disputa do Campeonato Carioca. No meio de semana tem novo clássico para o Flamengo pela frente, aqui mesmo no Maracanã, 21h30, o jogo contra o Botafogo. Já o Vasco vai até a Arena Amazônia, na quinta-feira, tem um confronto contra o Audax. Números de Vasco e Flamengo. O Vasco teve 38% de posse de bola contra 62% do Flamengo em finalizações. 15% do Flamengo contra 12% do Vasco. Finalizações certas, o dobro do Flamengo, 4-2. Passes certos, 427 do Flamengo, 196 passes apenas trocados pelo Vasco. Em escanteios, igualdade, 6 para cada lado. Flamengo só não venceu porque o Gabigol não aproveitou a cobrança de pênalti, perdeu o pênalti, o que é raro de acontecer. O Gabigol, em 51 cobranças com a camisa do Flamengo, converteu 43. Das que ele perdeu,
3 foram defendidas pelos goleiros, como aconteceu hoje, o Léo Jardim hoje, 4 na trave e uma cobrança apenas para fora. O Léo Jardim defendeu também a cobrança no jogo de hoje, saindo como herói. Vilão Gabigol, herói Léo Jardim. Vasco da Gama e Flamengo jogaram pelo Campeonato Carioca. E eu estou aqui procurando a classificação do Campeonato Carioca, né, que neste momento conta com o Fluminense na liderança com 14 pontos, Botafogo é o segundo colocado com 11, Nova Iguaçu é o terceiro colocado com 11, Boa Vista é o quarto colocado com 10, Madureira é o nono, é o quinto com 9 pontos, o Flamengo é o sexto, depois de 5 jogos, é o nono. É uma vergonha isso aqui para o Flamengo, hein, gente? O Flamengo começa 2024 com um jeitinho de 2023, hein? O que é isso? E o Vasco da Gama, o sétimo colocado, ou seja, o empate hoje no Maracanã foi horrível para os dois. Se eles tivessem vencido o jogo, um deles estaria aqui no bolo dos 4 primeiros colocados, que são aqueles que se classificam para a semifinal do Campeonato Carioca. Então, pelo investimento que tem, tudo bem que é início de temporada, estamos no mês de fevereiro e tal, mas pelo início de ano e pelo elenco que tem, pelas condições que tem, a 6ª posição do Flamengo no campeonato é uma vergonha. O Flamengo tem 5 jogos. Os que estão acima dele, à exceção do Madureira, que também tem 5, já tem 6 jogos, né? Mas, mesmo assim, não invalida esse comentário. O início do Flamengo no Campeonato Carioca é um horror, né? Aliás, foi isso que eu vi hoje no Maracanã, nesse Vasco e Flamengo. Foi o primeiro jogo do Flamengo que eu vi neste ano. Como eu já falei para vocês, eu estava em férias, né? Então eu soube dos resultados, vi melhores momentos, mas não tinha assistido às partidas do Flamengo. E hoje vi pela primeira vez. E eu vou falar um negócio para vocês. Eu vi um Flamengo hoje muito parecido com o Flamengo de 2023. Muito parecido. O que eu percebi de mudança? O De La Cruz foi uma grande contratação, hein? Ele é um cara que ele dá um dinamismo ao meio-campo, ele dá uma movimentação ao time do Flamengo, e ele tem um entrosamento com o Arrascaeta. Esse é um cara que é muito provável que vai dar certo no futebol brasileiro e no Flamengo. Ele é um grande jogador. Ele é realmente de um nível muito elevado. Porque quando o cara joga lá fora, e a gente fica sempre naquela dúvida, mas como será aqui no futebol brasileiro? Será que ele vai se adaptar? Ele está muito bem adaptado. E ele fez um bom jogo, um jogo no seu padrão, no padrão De La Cruz. De La Cruz foi uma grande contratação do Flamengo. O Léo Pereira, pelo lado do Flamengo, foi o grande destaque do time. Léo Pereira impediu 2 gols do Vasco da Gama. O Vasco, que tem uma equipe inferior à do Flamengo, todo mundo sabe disso, até os meus amigos vascaínos, mas o Vasco teve as melhores chances para ganhar o jogo. Eram 2 bolas, a segunda, inclusive o Verratti, foi mais demérito do Verratti na segunda do que mérito do Léo Pereira, mas o Vasco teve as melhores chances para ganhar. E o Flamengo, isso com a bola rolando. No final do jogo, depois do Gabriel já ter perdido uma chance, veio o pênalti para o Flamengo, que existiu. Foi um pênalti, claro, feito pelo João Vitor no Arrascaeta. Gabigol, naturalmente, pega a bola e bate. Ele é o cobrador principal do time do Flamengo, né? Mas ele perdeu o pênalti. Ou o Léo Jardim defendeu. Podemos colocar assim, né? Eu acho que foram as duas coisas. O Gabriel não bateu um pênalti como ele costuma bater bem, no canto, com uma velocidade certa, na hora da movimentação do goleiro. E o Léo Jardim teve todo o mérito de parar, de esperar, observar a hora da batida e acertar o canto. Então, o Gabriel não bateu da melhor forma e o Léo Jardim fez uma grande defesa. A gente pode colocar desta maneira. Mas Gabigol é o centro das atenções, como sempre. E ele é um cara que a gente tem que admirar o seguinte, ele tem muita personalidade, né? Muita personalidade. Porque o Gabriel ele vem do pior ano da carreira dele, né? Que foi esse ano agora de 2023. Foi realmente um momento em que ele teve o pior momento da carreira, não conseguiu jogar, um nível muito abaixo, até falou que estava machucado e tal, aquelas coisas todas, mas o Gabriel, ele vem de um ano muito ruim, chega um técnico que sabidamente não tem ele
como a sua preferência, né? O Tite prefere o Pedro, que também está mal. Não está bem, não. E aí o Gabriel entra, eu acho até que a dupla Gabriel-Bruno Henrique foi melhor no jogo do que a dupla Pedro-Cebolinha. Eu acho que a partir do momento que a dupla Gabi-BH entrou, o Flamengo teve uma presença melhor de ataque. Pedro e Cebolinha não estavam tão bem assim, estavam sendo muito bem marcados pela defesa vascaína. Veio com 3 zagueiros, uma forte marcação, o Vasco conseguiu bloquear bem ali o poderio ofensivo do time do Flamengo. Mas quando Gabriel e Bruno entraram, o Flamengo passou a ter mais presença, mais volume e incomodou mais. O Gabriel está mostrando sinais de recuperação. Ele está numa forma física bem melhor que a do ano passado, né? Segundo ele, a parte clínica, médica, ele já está se recuperando, está melhorando, já não sente tantas dores como no ano passado, e já fez gol com bola rolando, né, que foi contra o Sampaio Corrêa, coisa que ele não fazia há 6 meses, ou seja, está melhorando. Mas hoje era muito importante para ele e para a equipe do Flamengo ele fazer aquele gol de pênalti. Porque imaginem os senhores, ele é um cara ambicioso, é um cara vaidoso, é um cara vencedor, é um cara que está sempre no centro da mídia. E ele vem de um ano horroroso. Aí ele vai e perde o pênalti. Isso aí é um duro golpe, por mais personalidade que ele tenha, na confiança do Gabriel Barbosa. E isso dá munição para o Tite, porque o Tite não é novidade, o Tite prefere ver o Gabriel no banco de reserva, né? Se ele puder, ele vai deixar o Gabigol no banco. Só se o Gabigol aproveitar chances como teve hoje, ele hoje poderia ter feito 2 gols no jogo. Ele saiu na cara do Léo Jardim, não finalizou bem, o Léo Jardim foi lá e conseguiu fazer a defesa. Bateu fraco na bola. E no pênalti ele bateu mal. E o Léo Jardim acertou o canto e defendeu. Então esse jogo de hoje foi muito ruim para o Gabriel, porque ele tem que mostrar serviço, ele tem que recuperar um espaço no time. Ele hoje é um reserva, correto? É isso? Isso. Ele é um reserva. Só que ele hoje, mesmo com o Pedro não jogando bem, ele deixou escapar uma ótima oportunidade de ganhar algumas casinhas nesta corrida aí. Porque o Tite, embora prefira o Pedro, se o Gabriel estiver bem, ele não tem como deixar o Gabriel de fora. Porque Gabigol é muito grande no Flamengo. Ele é um ídolo da torcida. A pressão será enorme. Então o Tite vai colocá-lo. Mas situações como a do jogo Vasco 0, Flamengo 0, que ele perde um pênalti no final, que poderia ter dado a vitória ao Flamengo, isso aí tudo só colabora para aqueles que têm o desejo de que ele não fique no time, que não curtem o futebol do Gabigol. Gabigol deu munição para os seus adversários. E ele agora vai ter que continuar capinando sentado, trabalhando muito, tendo outras oportunidades para fazer gols e seguir em frente. Força mental para isso? Psicológica? Ele tem. Ele já mostrou que tem uma personalidade realmente extraordinária. Agora, é uma situação difícil que eles colocam. Por quê? Porque, cara, a pressão é muito grande em cima dele. Tem um contrato por terminar no dia 31 de dezembro. É o último ano dele com contrato no Flamengo. Se ele não renovar, ele vai embora. Então ele tem que mostrar serviço se ele quer ficar. E aí o elenco tem outras peças que podem deixá-lo de fora. Vamos ver como isso vai repercutir nos próximos jogos e ao longo da temporada. Ele hoje na saída do campo já falou: olha, eu fiquei satisfeito porque eu tive mais minutos, tive mais tempo. Ele já está cobrando uma participação maior, o que é natural. E o Tite vai ter que administrar isso. Por isso que eu estou falando para vocês. Essa perda do pênalti hoje foi muito ruim para os planos do Gabigol, né, que quer voltar a ser titular e quer voltar a fazer uma grande temporada e conquistar títulos com o Flamengo. Entretanto, é só início de ano. Estamos no dia 4 de fevereiro. Tem muita coisa para acontecer, as equipes ainda não estão 100%. Eu acho também muito por isso que os jogos, como eu citei, foram ruins. E o jogo no Maracanã, o jogo no Maracanã foi melhor do que São Paulo e Palmeiras. Né? Foi um jogo melhor do que São Paulo e Palmeiras, eu acho. Mas também não foi um jogo bom, assim, principalmente do lado do Flamengo. O Flamengo é um time que tem condições de jogar mais do que jogou, então por isso que eu disse, o Flamengo com uma cara de 2023 no Maracanã, neste domingo, né, de 2024. Tem muita gente aqui
criticando o Tite, dizendo aqui, treinador muito fraco, o José Cleiton e tal. Eu não sei se foi por questão física ou por gestão de vestiário, eu não sei o que aconteceu, mas o Tite ter tirado o De La Cruz e deixado o Gerson, eu achei um erro, porque o De La Cruz estava fazendo um jogo melhor do que o Gerson. Pode ser que o De La Cruz tivesse desgastado, ainda não esteja 100%, embora ele tenha disputado lá o campeonato argentino, não teve nem férias, né? Mas eu acho que o Gerson fez uma partida inferior ao De La Cruz, e ele ficou. Inclusive participou da jogada do pênalti, né? Porque ele origina o passe, ele dá o primeiro passe para o Arrascaeta, que sofre o pênalti. E aí o Gabriel vai e não marca. Mas eu acho realmente que o Tite, ele cometeu um equívoco em tirar o De La Cruz, né? Ele não foi bem nessa situação aí do jogo. Ele gosta de ter times com 2 jogadores abertos. É por isso que o Flamengo tentou o Luiz Henrique, é por isso que o Flamengo buscou jogadores aí no mercado, jogadores de lado, de campo. É um pedido do Tite, ele quer alguém ali pelo lado direito. Ele acha que ele não tem ainda o jogador ideal para atuar ali do lado direito. O Luiz Araújo não o conquistou, como tinha conquistado o Sampaoli, por exemplo, que pediu a sua convocação, né? Eu sei que o Vasco fez um jogo muito parecido com o que vem fazendo com o Flamengo nos últimos tempos, um jogo de muita marcação, um jogo de muita entrega, muita aplicação tática, e criou chances. No último jogo que o Flamengo venceu, o gol do Gerson no Maracanã por 1-0, no finalzinho, foi assim também. O Vasco teve chances de ganhar naquele jogo, né? O Verratti, eu me lembro que o Rossi fez uma defesa impressionante e tal, mas o Vasco não venceu aquele dia. O Gerson fez o gol. O Vasco é um time que tem criado em campo situações para o Flamengo de dificuldade por causa da marcação, da entrega do Vasco. Você vê que o Flamengo dificilmente vence por um placar elástico. Até vence, por 1-0, rola um empate, como rolou hoje. Então hoje foi um jogo muito parecido com o que tem acontecido recentemente entre Flamengo e Vasco da Gama, né? O Vasco, ele não vence, mas se entrega, joga bem, entra muito motivado. Eu me lembrei de um jogo também agora do Campeonato Brasileiro do ano passado, do primeiro turno, que o Flamengo goleou. O Flamengo meteu 4-0 no primeiro tempo, no segundo tempo o Vasco fez um gol, foi 4-1 Flamengo o placar final. Mas o último jogo foi 1-0 para o Flamengo, gol do Gerson, e foi um jogo bem parecido com o jogo de hoje, em que o Vasco teve chances, mas acabou não aproveitando. Léo Pereira salvou o Flamengo. O Léo Pereira foi o melhor jogador do Flamengo no campo de jogo, né? Aliás, ele está começando muito bem a temporada, dentro e fora de campo, porque está com uma nova namorada, que estava hoje no Maracanã, que já foi namorada do Militão, e aquelas coisas todas e tal. Uma moça muito bonita, e estava lá acompanhando o Léo Pereira brilhar. Léo Pereira foi o melhor jogador do Flamengo. E do lado do Vasco, o Léo Jardim, que aliás tem sido uma constante, né? O que esse rapaz fez de boas partidas no ano passado com a camisa do Vasco foi algo notório, né? Vasco, deixa eu ver aqui, Bruno Henrique tem que jogar. Olha, o Cebolinha é o titular do Tite. O Cebolinha é o titular do Tite. E ele tem até jogado bem, né? Hoje, contra o Vasco, ele não foi muito bem, não, o Cebolinha, eu acho. O Cebola foi bem marcado pelo Paulo Henrique, né? O Paulo Henrique marcou muito bem, não deu espaço. O Bruno Henrique teve mais facilidade para jogar, né? O Rossi dando susto. O Rossi ele passou um pouco de insegurança, né? Esse rapaz no Boca Juniors, ele era um goleiro muito firme, pegador de pênalti, mas ele hoje não estava bem, estava um pouco inseguro. Aliás, é uma reclamação que o torcedor faz desde o final do ano passado, né, quando ele já cometeu ali algumas. E a história desse jogo começa a ser contada a partir do seu finalzinho, mais ou menos em torno dos 40 minutos do segundo tempo. Arrascaeta sofreu um pênalti cometido por João Vitor, ex-zagueiro do Corinthians e tal, e de fato foi. Depois de muito protesto, o árbitro confirmou a cobrança, protesto por parte dos vascaínos, e Gabigol se preparou para bater. E não teve gol do Gabigol,
O goleiro Léo Jardim fez a defesa. Gabigol, que vem perdendo muitos pênaltis. Atenção, na carreira são 65 e 10 desperdiçados. Léo Jardim, é bem verdade, tem os seus méritos, fez uma grande defesa. Mas Gabigol, que entrou bem na partida até, poderia ter se consagrado neste clássico. Um clássico cujo resultado não foi bom para ninguém. As duas equipes seguem fora do G4 do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, com 9 pontos ambas. A diferença é que o Flamengo tem um jogo a menos, que será disputado no próximo sábado contra o Volta Redonda, enquanto o Vasco tem 6 partidas cumpridas na tabela. Não foi um grande clássico, não foi um bom jogo. O Flamengo jogou melhor do que o Vasco, teve mais a bola e tal, mas as duas melhores oportunidades até o pênalti foram criadas por Verratti, atacante que recebeu o cruzamento de Lucas Piton por 2 vezes, e por 2 vezes Léo Pereira acabou salvando o Flamengo com intervenções muito boas, né, em cima da linha praticamente e tal. Mas o Flamengo jogou melhor do que o Vasco. Acho que se tivesse uma equipe que tivesse de sair vencedora desse jogo, seria o Flamengo, pela iniciativa que teve no jogo, principalmente no segundo tempo. O segundo tempo do Flamengo foi bem melhor do que o do Vasco da Gama, tá bom? Então o Wesley tem que ser uma opção, e ele hoje só jogou porque o Ayrton Lucas teve um problema de saúde ali, né? Passou bem, e aí entrou o Varela, teve que ir para a esquerda. E na esquerda o Flamengo tem também o Vinha, só que o Vinha ainda não estreou. Teve uma lesão, está se recuperando, está se condicionando para estrear. Em condições normais, o Varela jogaria na lateral direita, o Wesley acho que nem seria titular hoje. Catiele Moraes dizendo que o Gabriel é a sua ladeira abaixo, reserva merecida. E hoje, o Catiele, ele teve chances. Naquela bola que ele cabeceou, que ele podia ter dominado para chutar, naquela bola que o Luiz Araújo bateu a falta ensaiada, ele finalizou por cima da marca do pênalti. Teve a bola do Gerson, que marcaram impedimento duvidoso, ele também não aproveitou. Teve o pênalti, ele teve pelo menos 4 oportunidades ali para finalizar, né? Teve um chute que ele deu também de fora da área, a bola passou ao lado da trave. Foram pelo menos 5 oportunidades, das mais claras às não tão claras, que ele teve. Ele entrou no momento do jogo mais aberto, mais franco do que quando o Pedro estava em campo. E não aproveitou, ainda perdeu o pênalti e achou que está tudo normal. Saiu falando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Para ele parece que está sempre tudo bem. Eu acho que o time também está numa fase de formação, o time tem um perfil dele, cara. Vai ser um time que vai tentar ser sempre, mais ou menos aquilo que foi no primeiro tempo. Ter a bola, controlar o jogo, pressionar o adversário, e aí vem a parte que está faltando. Criar situações de gol. Há qualidade para isso? Há qualidade, mas não está acontecendo. Então acho que isso vai depender muito, evidentemente, de um desenvolvimento do trabalho, do crescimento do time, de um aprimoramento que pode vir com o tempo, tá? É como eu vejo. O que acontece? O Gabriel caminha para a bola, escolhe um campo e ele rola fraquinho. Se o goleiro escolhe o canto, ele consegue tocar no canto oposto. É uma técnica que ele tem, que ele faz muito bem. Mas se o goleiro espera, ele está muito perto da bola, ele não consegue dar impacto no chute. Sai uma bolinha colocada. O goleiro vai lá, esperou, ele pula no canto certo. Claro que tem mérito. Mas a obrigação dele, como batedor de pênalti oficial do Flamengo, ele é um excepcional batedor, é bater bem. Era o final do jogo para resolver. E bateu muito mal. Se ele bate bem, não tem goleiro que defenda. Ele é ótimo batendo pênalti, mas está faltando seriedade, né? Depois desse empate ridículo do Flamengo contra o Vasco. Ridículo, sob todos os pontos de vista. Principalmente por desperdiçar um pênalti aos 42 minutos do segundo tempo. Olha, é inacreditável, cara. É inacreditável. Que eu acho que o Tite está perdidinho, sabe? É o início de ano, tudo. Gente, ele treinou esse time do Flamengo 10 jogos na última rodada, no último campeonato. A única coisa que mudou foi a chegada do De La Cruz e a saída de alguns jogadores. Não é possível ele continuar errando como ele está errando. Não é possível o time não ter uma jogada ensaiada. O time tem 4 jogadores talentosos no meio-campo. Eles tocam, e na maioria das vezes erram o último passe. Ou então cruzam alto sobre a área. Gente, isso é muito pouco para um time com tantos jogadores bons e caros. É muito pouco. Não dá para engolir o empate com o Vasco, que entrou só para não perder e teve, acredite se quiser, as melhores chances de gol. Léo Pereira salvou 2 bolas inacreditáveis, impossíveis. Léo Pereira foi o melhor jogador do Flamengo em campo. O Flamengo só não perdeu hoje porque o Léo Pereira fez milagres, fez 2 milagres. Porque se o Léo Pereira não tivesse feito 2 milagres, até mesmo com o gol de pênalti do Gabriel, o Flamengo teria perdido 2-1. Uma coisa ridícula, patética, inaceitável. E o que é o Luiz Araújo, minha gente? Me digam, o que é Luiz Araújo? 9 milhões de dólares. 9 milhões de dólares no craque da MLS. O que é a MLS, gente? Só um palerma no futebol do Flamengo para achar que a MLS é parâmetro para alguma coisa. O Al-Ahly foi lá e meteu 6 nos times da MLS. O Al-Ittihad meteu, sei lá eu quantos, 6 também, no time do Messi. A MLS é um futebol de várzea, gente. A MLS é um futebol amador, metido a besta. E aí o Flamengo acha
que vai pegar o craque da MLS e que vai fazer diferença. Como já achou lá atrás que pegaram do Domenech, que tinha feito um bom trabalho na MLS também. Quer dizer, o scout do Flamengo tem a MLS como parâmetro. Isso é ridículo. Isso num clube sério era caso de demissão em massa. Aliás, já deveria ter acontecido essa demissão em massa no futebol do Flamengo há muito tempo. Há muito tempo. Com a dinheirama que eles têm na mão, vou repetir, que eles têm na mão, não conseguir fazer um time fortíssimo é a maior prova de incompetência. Gente, o Flamengo jogou hoje com seus 2 laterais horrorosos que ele tem. O Wesley na direita e o Varela na esquerda. Se o Varela já é fraco na direita, imagina na esquerda, todo torto. Porque o senhor Adenor achou que era melhor fazer isso do que usar o garoto Carbone. Cadê o garoto? Não estava nem relacionado. Aí alguém pode me dizer, tá machucado, ok, tudo bem. E não tem nenhum outro lateral esquerdo na base. Para fazer o que ele fez, era melhor ter deslocado o Léo Pereira para a esquerda e botado o Davi Luiz na zaga. Passava a jogar com 3 zagueiros e soltava mais o Wesley. Aliás, soltaria o Varela, porque o Wesley não iria jogar. Gente, sinceramente, não dá para engolir. Não dá para engolir o Flamengo com faturamento de 1 bilhão e tal, não ter lateral direito para escalar e não ter lateral esquerdo, porque o Vina chegou agora e está entregue ao departamento médico, está fazendo a transição porque veio com um problema no joelho. Porra, cara, é assustador. A incompetência do departamento de futebol do Flamengo é assustadora. E só não é mais assustadora que a incompetência do senhor presidente Rodolfo Landim, que vê essas porras acontecerem todas na frente dele, que vê essa incompetência e essa jogatina de dinheiro fora, pela janela, entendeu? E o resultado não aparece. E não vai aparecer, cara. Não vai aparecer. O De La Cruz é um baita jogador. Mas se não tiver lateral esse time, não vai funcionar. Se não tiver esquema, se não tiver jogada ensaiada, coitado do De La Cruz, vai ser mais um. Vai ser mais um. O Flamengo, 90% das bolas, que 95% das bolas em faltas próximas da área são cruzamentos. Apenas cruzamentos. Não tem nenhuma jogada ensaiada, não tem nada. É isso que o Tite está fazendo lá? O Tite está treinando cruzamento em bola parada? Então está treinando mal, né, Tite? Porque nem sequer acertar as cabeçadas de direito vocês acertaram hoje. O jogo de hoje foi uma vergonha, gente. Vamos falar com todas as letras? Uma vergonha. Gente, eu acho que o 0-0, o torcedor vascaíno, o Vasco, tem que comemorar sim diante das circunstâncias. Estamos falando de um Vasco que está passando por uma reformulação, um Vasco que hoje, o elenco em si, não o time titular, mas o elenco é pior do que o elenco de 2023. O Vasco hoje, que não tem um Paulinho no meio de campo, diante de um Flamengo que manteve a espinha dorsal, que tem um baita treinador, uma baita comissão técnica, tem o De La Cruz sendo reforço. Isso também é um reforço muito de peso, a gente viu no jogo hoje. Quando o Tite, inclusive, tirou o De La Cruz de campo, eu não faria aquilo. Eu tiraria o Gerson, recuaria o De La Cruz e botaria o Luiz Araújo, quando ele botou o Luiz Araújo no lugar do De La Cruz. Mas ainda tem um ponto. O Gabigol teve a chance de fazer o gol de pênalti e perdeu. E não perdeu porque o Léo Jardim pegou, não. Na minha opinião, perdeu porque ele foi displicente. Bateu mal, bateu fraco, bateu devagar, bateu de forma soberba. E eu falei na transmissão do SBT, o Gabigol perdeu a oportunidade de fazer as pazes com a torcida e também com a diretoria. Vendo ele estar brigado com a diretoria, a gente sabe que a relação não é igual que foi em outrora, em outros momentos. Nós sabemos disso. E o Gabigol perdeu essa oportunidade. Tudo bem, só perde quem bate. Mas eu espero que o Gabigol tenha uma autocrítica, uma autoavaliação e entender a responsabilidade que ele teve no jogo de hoje. O Flamengo perdeu a oportunidade de vencer o Vasco. Tem clássico quarta-feira. Então, acho que o Flamengo precisa melhorar muita coisa, sobretudo a questão da marcação sem a bola, a reposição defensiva, a transição. Não sei se foi gramado no Maracanã, mas contra o Vasco a transição não foi a melhor possível. A gente pôde perceber também que o setor defensivo precisa ser reforçado, com todo respeito ao Wesley, mas ele destoa muito no time do Flamengo. O Varela, eu não vou nem criticar, porque ele quebrou o galho do lado esquerdo, e essa ausência na lateral esquerda vai acabar quando vinha retornar. Então, foi um jogo para mostrar muita coisa ao técnico Tite, mostrar também que não adianta você ter um elenco, um time repleto de craques, mas se você não souber trabalhar esses jogadores. E o Tite precisa saber trabalhar esses jogadores. Gostei, vamos lá, maneira positiva. Gostei de algumas jogadas ensaiadas que a gente pôde perceber ali.
em cobrança de falta. Gostei do Léo Pereira, na minha opinião foi a melhor partida, foi o melhor jogador em campo com a camisa do Flamengo, jogou muito a bola, ele tirou um gol debaixo da trave, quase fez um gol lá na frente, ele deu passes verticais, lançamentos verticais, o cara tá jogando muito. E brincadeiras à parte, tá namorando. Oh, não tem jeito, quando o Léo Pereira tá namorando, casado, esquece, o cara vai bem dentro de campo, e ele foi o melhor em campo com a camisa do Flamengo. Esperava mais do Pulgar, acho que o Pulgar jogou mal, errou passes que ele não costuma errar, não deu passes quebrando linha, não foi bem na parte defensiva, esperava muito mais dele. Acho que o De La Cruz, até que foi bem no primeiro tempo, no segundo tempo caiu de rendimento por conta da parte física. Arrascaeta, gênio da bola, a jogada que ele fez para ele receber a falta dentro da área foi absurda, gente. Se vocês pararem e analisarem o lance, ele vai lá atrás buscar a bola, ele não recebe a bola do Varela, reclama com o Varela, depois ele recebe a bola do Fabrício Bruno, vai jogando pelo meio, troca passes com companheiros e depois é derrubado dentro da área pelo zagueiro João Vitor. Na minha opinião foi pênalti, tá? Na transmissão a gente pôde ver lá, pelo menos na minha opinião, foi pênalti. Ah, em cima da linha. Em cima da linha é dentro da área, não tem jeito, é pênalti. Então, um 0-0 com gosto de derrota pro Flamengo, com gosto de vitória pro Vasco, mas também na terra arrasada, gente. Pelo amor de Deus, é começo de temporada. Enfim, o Flamengo ainda vai se encaixar mais, espero eu. Tem reforços a chegar. O Léo Ortiz continua na mira do Flamengo. Hoje eu conversei com um membro da diretoria do Flamengo que me disse que essa semana a gente pode ter novidade em relação a essa negociação, enfim, acabar essa novela, porque nem eu aguento mais. Só que a lateral direita do Flamengo precisa ser reforçada já nessa janela. Repito, gosto do Wesley, mas tem muito a evoluir a parte defensiva dele. Acho até que futuramente o Wesley pode virar um ponta direita, um ala, mas lateral, se ele quiser ser lateral, ele precisa evoluir a parte defensiva, a marcação dele, porque de fato ele deixa muito a desejar nesse ponto. Então, é um jogo que mostra muita coisa ao técnico Tite, à torcida do Flamengo, e agora a relação torcida e Gabigol tende a ficar, digamos assim, a continuar azeda, porque, repito o que eu falei na transmissão do SBT, ele perdeu a chance de fazer as pazes, tanto com a torcida quanto com a diretoria do Flamengo. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo na manhã desta segunda-feira. Tá aí então, o Flamengo infelizmente ficou no empate 0-0 e Gabigol perdeu o pênalti. O Léo Pereira salvou 2 vezes o Flamengo, né? Agora vamos ver o que pode acontecer nessa semana. Como o Vene Casagrande falou, Léo Ortiz pode ser definida a situação dele já nessa semana, se vem pro Flamengo, né? E também, vamos ver o que vai acontecer com o Flamengo. Quarta-feira tem clássico de novo com o Botafogo. É importante que o Flamengo tenha um bom resultado para não se complicar no Campeonato Carioca. Como eu falei para vocês no início do vídeo, é início de campeonato. É início de temporada. Mas o Flamengo precisa reagir mostrar bom futebol. Nós vimos que a chegada do De La Cruz já melhorou o meio de campo do Flamengo. A bola caminha mais rápido. De La Cruz tem qualidade. Mas o Flamengo precisa melhorar, principalmente na parte de finalização. Tamo junto, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo. Ótimo dia, ótima segunda-feira. Tamo junto.